Bom, então hoje nós vamos entrar no capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna. O capítulo se chama Dentro da Noite. A gente no capítulo anterior, a gente estava estudando, o capítulo que se chamava O Irmão Gotuso, e nós vimos o exemplo de alguém, de um espírito que está trabalhando ali, procurando fazer um serviço no bem, mas ainda muito apegado à terra, à materialidade, a algumas mágoas, a algumas dificuldades. O Gotuso, ele mostrou isso e a gente ainda vai ver o desenrolar do caso dele. Mas, voltando um pouquinho, só para relembrar, estavam acontecendo vibrações muito pesadas ali, né? E que teve aquele ataque daquelas entidades bem do mal. E a governadora ali, a diretora do local, recebeu um anúncio que vão passar aquele fogo, que acaba melhorando, equilibrando, tirando essa energia ruim, e eles vão ter que se deslocar dali. Mas antes de se deslocarem dali, vocês se lembram que ela pediu auxílio para a turma do Jerônimo para poderem fazer uma descida até as trevas para ajudar alguém, que é alguém conhecido, mais próximo da diretora da casa. Então nós vamos agora mais ou menos acompanhar esse início aí dessa jornada que eles vão fazer, saindo das camadas do umbral onde eles estão e indo para as zonas mais baixas, mais inferiores. Então, dentro da noite, a diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase inalterável. Então, mostrando para a gente que era um ambiente assim sombrio, mesmo de dia, tanto de dia quanto de noite, a diferença era muito pouca. Eles falam quase inalterável. Não conseguiria estabelecer comparações apreciáveis, mesmo porque durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Então, o André Luiz está relatando que para ele parecia tudo igual, né? Tinham essas luzes acesas constantemente, porque de dia era necessário também. E ele continua descrevendo para que a gente vá entendendo esse local, né? Denso nevoeiro abafava a paisagem, sob o céu de chumbo. E ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Então, olha isso, como ele fala, o céu de chumbo. Dá para gente assim ver nitidamente, né? Um dia parece nublado, cinza, como a gente às vezes presencia aqui, né? Aquele dia que não tem sol, não tem vida. Víamos o sol, fundamente diferenciado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. Então, fumaça, escuro, né? Parece um ambiente de umbral mesmo, né? Tenebroso. Cotejando a situação, opa, cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os acasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Então, olha isso, aí uma comparação que ele faz, né? O que a gente vive aqui na Terra parece o paraíso perto daquilo que ele estava descrevendo ali. Permanecíamos em regiões onde a matéria obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente viciados. Isso é algo que eles falam com frequência, nos livros do André Luiz, e que a gente começa a perceber, mas é talvez um pouco difícil para a gente ter o entendimento claro, né? Mas isso eles falam, os elementos de criação do ambiente são mentais, só que elementos mentais baixos, ruins, né? Então, extremamente viciados em angústia, em desequilíbrios, em discórdia, em rancor. Então, é um ambiente físico, mas ao mesmo tempo, como ele fala, interpenetrado por princípios mentais
extremamente viciados. Eu não sei de que maneira que isso é perceptível, mas o André Luiz está relatando várias vezes. É perceptível a influência da vibração mental da crosta e das pessoas que habitam esse lugar. Congregavam-se aí longos precipícios infernais. Aí são as zonas da onde eles vão hoje começar a ir se deslocar para aquele local, né? Longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas. Na verdade, muita vez viajara entre a nossa colônia feliz e o plano crostal do planeta. Então aí agora o André Luiz vai falar algo, né? Porque ele já passou por aí várias vezes. Nos outros livros descreveu isso. E em outras situações eu imagino que também tenha tido outras excursões do nosso lar para a Terra, passando pelo umbral por aquela região, mas atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorara tanto em círculo desagradável e escuro como esse. Então a diferença que ele está falando é que ele nunca ficou por tanto tempo num ambiente tão desagradável. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza. Então, tudo isso, toda essa descrição para que a gente consiga entender mesmo, mergulhar no que é esse plano, né, onde muitos falam que é o umbral, e existem poucas descrições. Aqui está uma delas, né, talvez de um dos ambientes. E o André Luiz nos descreve isso até para que a gente sinta a sensação, né, a vibração emocional que ele estava. Era uma sensação de deserto e tristeza, resumindo tudo o que ele estava vendo, né? Falta de planta, falta de vegetação, tudo acinzentado, nublado, o sol muito pálido. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Então, apesar do ambiente ser ruim, a casa e os trabalhadores da casa faziam um esforço para poder tornar tudo aquilo, aquele ambiente, um pouco mais agradável. Eu imagino que é a mesma coisa que, por exemplo, pode acontecer aqui na Terra. Quando a gente vai trabalhar em um ambiente de muito sofrimento, de muita tristeza, o que se procura fazer por parte de quem está indo ali tentando trabalhar é não entrar nesse clima, mas levar uma vibração diferente para aquelas pessoas, para aquele lugar. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para nós, para dentro de nós, com o proveito necessário. Aqui, ó, eu vou fazer uma observação porque eu achei muito interessante esse comentário. E ele vai explicar um pouquinho depois o que significa isso. Mas olha isso. Alguém ali daquele grupo chegou a lembrar que a oportunidade que o quadro externo favorecia, vamos supor, a oportunidade de estar num lugar tão triste, tão tenebroso, tão sem atrativo, sem nenhum nada material, né, nada exterior que pudesse dar um alento, né, uma sensação boa. Então, o que eles estão falando? Esse ambiente é um convite para o chamado interior. Então, isso acaba sendo, para quem está no umbral, para quem está nas trevas, fala assim, não tem nada aqui que eles possam se perder em atrações. Né? Então, ela acaba sendo tudo tão ruim que a pessoa acaba conseguindo fazer uma interiorização de pensamento, começar a se analisar, a se enxergar melhor. Então, é exatamente isso que falou aqui, né? Alguém então lembrou da oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário. Então, olha, até isso, até nisso, a gente enxerga a perfeição divina. Esses locais são ruins? São, mas acabam também favorecendo a esse tipo de análise. Porque aqui, se a gente tem alguma coisa ruim, a gente se distrai. A gente encontra outras coisas para fazer
e não fazer se voltar para o autoconhecimento, né? E aí, quando alguém fala aquilo, né? Sim, assentiu o assistente Jerônimo num abrigo de pronto-socorro, assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Então, olha que interessante isso. Ninguém está ali para passear num parque de diversões para poder se distrair com coisas lindas. É para justamente focar no dever, no que foi fazer ali. Então, se tem muita coisa, treva, muita sombra, os trabalhadores eles têm que tentar ser luz ali dentro, tentar fazer com que aquilo melhore através desse esforço pessoal. Estampou riso franco nos lábios e acentuou: por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sob árvores acolhedoras. Olha que interessante isso. Quem já ouviu falar de um inferno que tinha uma árvore bonita, tinha flor? E é realidade isso. E olha que interessante, porque várias vezes a gente fala que, né, a obra de André Luiz foi uma oportunidade da humanidade ter descrições mais reais do que é o mundo espiritual. E ele vai comentar aqui, nesse ponto, nesse assunto, olha o que vai falar agora, ó. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Se tem muita informação distorcida do lado de lá, por exemplo, que o paraíso é conquistado facilmente por quem simplesmente é. Então, isso são coisas ainda mal entendidas, mal interpretadas. Mas nesse assunto, o que o André Luiz está falando é que tudo que se fala do inferno e do umbral do purgatório, ele é realmente uma descrição fiel. É uma área escura, é uma área de sofrimento, é uma área que não tem vida, não tem flor, não tem árvore frondosa, não tem verde. Então isso é o que eles afirmam aqui pra gente, né? Aos culpados e penitentes confessos não convém a fuga mental. Olha quanta coisa interessante para confirmar tudo que ele vem falando, né? Isso é um ambiente que obrigatoriamente essas pessoas que estão passando por essa dificuldade vão acabar voltando para si mesmas. Não tem como fugir. Não tem distração. E aí continua falando, né? Em favor deles próprios. É mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Então, olha a beleza da justiça e da bondade divina até nesses locais. A conversação rica de particularidades interessantes compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram ali aparelhos preciosos e indispensáveis. Então, olha isso. Eles não tinham como medir o tempo por conta de sol, de lua, porque eles não tinham essas referências. Então, aparelhos que mediam o tempo eram indispensáveis e preciosos ali naquele local. Ao soar das 19 horas, então até por isso que eu acho que o André Luiz está descrevendo, porque naquele momento ele percebeu que era noite, 19 horas, talvez por conta do relógio, do que avisou. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Então eles estavam se preparando para ir à noite, naquela zona tenebrosa. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. 3 mulheres e 17 homens, que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas.
Então, olha que interessante, a equipe que a Zenóbia preparou para descer para o umbral não eram pessoas muito cultas, de sensibilidade muito apurada. Então, não eram pessoas muito desenvolvidas nesses quesitos morais, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. A gente consegue fazer uma análise desse perfil quando a gente pode, às vezes, se lembrar de certas pessoas que, às vezes, por exemplo, trabalhadores mais braçais, que são extremamente bons naquilo que fazem, talvez não sejam tão cultos, não sejam tão sensíveis, mas são bons trabalhadores. Têm boa vontade, são serenos, firmes, são leais, caráter resoluto e espírito de serviço. Então, só para que a gente entenda mais ou menos como realmente é infinita, né, a graduação espiritual de todos nós, né, os seres humanos, encarnados ou desencarnados. E é com esse tipo de ajuda que a Zenóbia está requisitando e pretendendo descer para esse abismo. Mais tarde vim a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas. Então, olha isso, são pessoas mais rústicas mesmo, mais primitivistas, mais voltadas para a materialidade, mas não para a maldade, para a lealdade, para a boa vontade. Então, são trabalhadores mais simples do ponto de vista intelectual, mas muito, extremamente úteis, bons naquilo que fazem. Então, repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo. Então, até nisso também a bondade, né? São trabalhadores desses com essas características que eles acabam sendo muito úteis para esses serviços mais braçais e isso também reverte em benefício para eles. Acabam aprendendo, acabam se educando com essa disciplina, com esse trabalho, juntamente com pessoas que têm um pouquinho mais de desenvolvimento nesse sentido. Então, se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Então, ali também são espíritos que também estão sendo preparados naquele nível para reencarnações. Talvez sem precisar estudar muito, porque não alcançaram ainda, são espíritos mais próximos, né, do pouco desenvolvimento de raciocínio, mas que estão se desenvolvendo também. Mas não há a necessidade de, ou não há o proveito, talvez, de fazer um curso mais especializado, pelo menos por enquanto, como acontece no nosso lar. Ou como acontece em zonas mais altas ainda, que é o Alexandre, que a gente viu a descrição, que vai fazer. A veneranda, que a gente sabe que vai em ambientes mais elevados, e vários outros que eles citam na obra, né? Dirigindo-se ao subalterno que receberá atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serena. Então, já que a Zenóbia ia sair nessa caravana para o umbral, para as zonas abissais, ela fala para quem ia ficar incumbido no lugar dela. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Então, olha os aparatos que eles preparam para ir numa excursão como essa. Então, faixa de socorro, alguma coisa que vai acolher alguém que vai ser socorrido. Rede de defesa, lança-choques. Então, da mesma maneira que eles se defenderam ali na casa transitória, daquelas entidades que passavam, agora, imagine, eles vão estar mais expostos. Eles vão sair das paredes da casa. Então, eles também têm que levar, de alguma maneira, algum sistema
de auxílio e de defesa. E aí o Ananias responde: tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorado: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. Então, já que está tudo pronto, vamos lá, né? Falou para o Jerônimo e mais o André Luiz que ia acompanhar, o padre Hipólito que ia acompanhar e os 20 outros colaboradores e trabalhadores que ela requisitou para fazer essa jornada. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou: de antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. Olha isso, ela pede desculpa, perdão, por estar indo fazer um socorro a alguém que é mais próximo dela. Não é um atendimento fraterno, irrestrito, né? sem ter nenhum tipo de particularismo afetivo. No caso, é alguém que ela tem um afeto mais próximo. Não que esteja errado fazer isso, mas aqui a gente cada vez mais observa, né, que a gente tem que realmente prestar socorro indistintamente. E no caso, como ela está fazendo um atendimento que é mais particular, ela está pedindo perdão a todos, né? Rogo desculpas. Mas ela continua explicando de novo, né? A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. Então, falando que realmente, e isso mostra também o quanto que muitas vezes nós precisamos nos reunir para auxiliar alguém específico, né? Algum conhecido específico de algum parente, de algum conhecido da casa espírita, ou seja lá de onde for. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo considerou. Além disso, o padre Hipólito endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abissal. Então, olha que interessante. Ela está falando que o auxílio vai ser direto àquela pessoa, né, que a gente ainda não sabe quem é, e que a presença de um padre na caravana vai ser porque a oração do padre, as bênçãos, vão ser extremamente úteis ao ambiente, às outras pessoas sofredoras por onde eles vão passar. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado. A cooperação será para nós um prazer. Então o padre falando, estou à disposição, vai ser um prazer poder fazer isso, né? Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. Então aí ela falou para os outros ali, né, com relação às atividades específicas que ela tinha atribuído a cada um. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiriam para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico, para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Então, olha isso agora que está mostrando de novo a quantidade de tarefa que tem na casa. E como ela antes era responsável, agora ela está mostrando que ela determinou isso para os subordinados dela para cumprirem as obrigações mesmo ela fora. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes das esferas elevadas,
organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos. Quer dizer, até isso, tem que já preparar local, cama, leito, porque nós estamos indo lá para baixo, pode ser que alguns a gente consiga trazer. Então já tem que deixar tudo preparado. Segundo notificação anteriormente recebida. Duas enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparadas por amigos para o reencontro confortador em caráter temporário. Olha que interessante essa informação também. Até isso acontece numa casa como essa. Crianças que desencarnam, que morrem, né, são levadas a esse ambiente antes de ser deslocadas para outros planos, às vezes mais elevados, mas para que antes de partirem definitivamente recebam a presença do espírito da mãe. Imaginem o seguinte: a mãe acabou de perder um filho, dorme. O espírito da mãe muitas vezes vai se despedir desse filho antes desse filho continuar seguindo. Olha isso. 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães que viriam da crosta, amparada por amigos para um reencontro confortador em caráter temporário, porque a gente sabe, desencarnou, vai ter que ter um afastamento de alguma maneira. Mas existe uma possibilidade de despedida no mundo espiritual. Variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar-se-iam no abrigo para combinar providências. Duas novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Olha a quantidade de demanda de coisas que acontecem num local como esse. A quantidade de espíritos que transitam, vindos da crosta, vindos do alto, passando, trabalhando, ajudando, recolhendo. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deveriam ser levados a efeito. Além de tudo isso, naquela noite ia funcionar, no dia seguinte eles iam ser deslocados por conta daquela varredura, daquele fogo, né, libertador. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. E, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la, em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações. Porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas 4 horas. Olha isso, para ela poder sair por 4 horas desse local, tudo isso tinha que ser organizado, preparado. E o André Luiz está chamando a atenção da gente para isso, né? Ele ficou impressionado, porque eram só 4 horas que ela ia passar fora e tudo isso teve que ser movimentado. Ultimando providências, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-lo. E ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa. Então, depois dessas recomendações, aí sim, finalmente a caravana partiu. E antes de partir, ela ainda fala, cuidadosa. Convém manter apagado no trajeto todo o material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Então, olha isso, eles podem volitar? Podem. Eles são seres de mais luz? São. Mas para poder fazer um trabalho como esse, eles vão a pé e se apagam. Para não ferir, não chamar a atenção, para passarem como se fosse ali nada de diferente do ambiente. Não será razoável utilizar volitação em distância tão curta. Mais justo assemelharmos-nos aos pobres que habitam estes sítios, perante os quais
Enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior quietude. Além de tudo isso, em silêncio. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Então, isso dá a noção real para a gente do quão delicado, da necessidade de preparo, inclusive, para fazer uma excursão como essa. E decorridos alguns instantes, atravessávamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Olha isso, o lugar era de dar medo. Quem é de nós que tem coragem de entrar numa área escura e a gente sabe que é perigosa? E lá no mundo espiritual não é diferente. O André Luiz está falando, só que em outros momentos ele talvez, por falta de preparo e de confiança no grupo, no que eles tinham como defesa, ele não ia conseguir dominar o medo dele. Mas no caso, ele já estava mais equilibrado nesse sentido. Ele segue descrevendo agora onde eles estão descendo, né? Vagavam no espaço estranhos sons. Ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens. E em meio deles, dolorosos gemidos humanos, emitidos talvez a imensa distância. Aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe se afastavam do nosso caminho assustadiças. E embora a sombra espessa observava alguma coisa da infinita desolação ambiente. Quer dizer, não era um breu total. Era bem escuro, mas o André Luiz conseguia ver alguma coisa da paisagem ali. Após alguns minutos de marcha, surgiu-nos a lua. Então, olha isso, nasceu a lua. Como bola sangrenta. Então, imagina uma lua vermelha naquele ambiente, como ele está descrevendo. Através do nevoeiro, espalhando escassos raios de luz. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. Então, aí com o luar, mesmo muito pouco, né? Eles conseguiram identificar um pouquinho do terreno. A irmã Zenóbia colocara adestrado auxiliar diante de nós, especialista na travessia daquelas sendas estreitas. Conforme recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio, em fila móvel, ganhando a estrada hostil. Então a gente também aqui entende a necessidade daqueles companheiros mais rústicos, mais selvagens. É como se fosse um segurança. Eram pessoas mais especializadas a lidar com o ambiente. Eu imagino assim, imagina. Se eu for entrar na floresta amazônica, por exemplo, eu acho que nada mais recomendado eu entrar com um indígena, por exemplo, com alguém que talvez não tenha tanto intelecto, mas conheça a mata, conheça os perigos, tenha força para se proteger, para fazer, conhecer os sons. E então eu imagino que seja nesse sentido, inclusive, esses trabalhadores fiéis, né, e de boa vontade que o André Luiz descreveu, que a Zenóbia chamou. Atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente do solo. Fundamente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Então, olha isso, passando perto desse pântano, ele ouve soluço. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Olha isso, o André Luiz está falando de pessoas que estavam atoladas nesse lodo. Imagina o que não é o sofrimento dessas almas enfiada no meio desse pântano, com o cheiro desagradável, como ele está falando, com o escuro, com esses barulhos, gemendo, sofrendo. E isso é a descrição de ambientes espirituais de sofrimento.
Oh, que forças nos defrontavam ali! A treva difusa não deixava perceber minudescências, ele não conseguia ver detalhes. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Então, olha isso, apesar de não enxergar, ele estava convencido que tinha gente ali e era gente que eles podiam ajudar, esperando o auxílio providencial. E estaríamos ante o abismo a que se referia a administradora da casa transitória, quer dizer, era ali o local que a Zenóbia queria chegar? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Apesar de ele achar que pudesse ser ali, ele percebeu que não era, porque a expedição passou por ali, não parou. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou célere. Jazem aqui almas humanas? O interpelado, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Olha isso. O André Luiz falou e ele pediu silêncio. Bastaram, no entanto, minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem, de súbito, em rogativas tocantes e estertorosas. Então, olha isso. O André Luiz perguntou: jazem aqui almas humanas? A Zenóbia tinha pedido silêncio, mas ele não conseguiu se controlar. O Jerônimo pediu para que ele não falasse, mas o André Luiz está falando, mesmo assim, ele só feito essa pergunta, o barulho ao redor aumentou. Então perceberam eles passando por ali. E aí olha o que começam, além dos gemidos, né? Ajude-nos, quem passa, por amor de Deus. Salvai-nos por caridade. Socorro, viandante, socorro, socorro. Imagina o que é isso, que tipo de ambiente que é esse, que desespero. Verificou-se então o imprevisto. Certamente as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sábios de descomunais proporções, avançaram para a nossa caravana. Olha o perigo que a invigilância, a imprudência do André Luiz de perguntar. Porque aqueles que começaram a pedir ajuda não conseguiram sair do lugar porque eles estavam realmente atolados naquele pântano. Mas aí ele começou a ver outras criaturas se aproximando, que pareciam lagartos, né, sáurios, como gigantescos lagartos, né, de descomunais proporções que avançaram sobre a caravana, ausentando-se da zona mais funda dos charcos. Olha isso, saindo do fundo daqueles pântanos, esses crocodilos, talvez, alguma coisa que se assemelhe, né, a um réptil, lagarto, algum lagarto gigante. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido. Experimentei o instinto de utilizar a volitação e fugir à pressa. Olha isso. Mais uma vez o André Luiz mostrando os ímpetos dele, né? A reação dele foi assim: eu vou voar, eu vou volitar, vou sair daqui. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava e esperei firme. Quase imperceptível o estalido partiu da destra da irmã Zenóbia. Olha, a irmã Zenóbia fez um sinal e 10 auxiliares aproximadamente utilizaram minúsculos aparelhos, emitindo raios elétricos de choque, através de insignificantes explosões. Então, para isso as armas, né, que eles levavam. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava vigoroso poder, tanto que os atacantes monstruosos recuavam, precipitados, recolhendo-se ao pântano em queda espetacular sobre a lama grossa. Então, olha isso. Como existe, inclusive, a maneira certa de reagir num ambiente como esse. Porque, vamos supor, se mais uma vez o André Luiz fizesse o que ele tivesse instintivamente vontade.
Se ele volitasse, ele provavelmente chamaria também mais a atenção. Eu não sei se emite mais luz para volitar, mas o fato é que existem protocolos para poder passar por ali com segurança e sendo, inclusive, eficientes naquilo que eles estavam se propondo fazer. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis da substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, socorro, socorro. Cortavam-me a sensibilidade aquelas imprecações pungentes e dolorosas, mas ninguém parou. Ninguém parou. É por falta de caridade? Não é, né? A gente sabe que não é. É por prudência, por saber o que é possível ser feito. Eles têm tempo, têm foco na missão e às vezes não é fazer o que dá na intenção a qualquer momento que é útil. Às vezes isso pode gerar problemas maiores. Então ninguém parou porque não era realmente o momento adequado para aquilo. Seguia a expedição diligente e muda. Compreendi que estavam em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti. Olha isso, porque o André Luiz, na inferioridade dele, ainda na pequenez dele, ele falou, ele tem vontade de ajudar, mas ele percebeu que seria errado. Outros, então, coisas maiores estavam por trás da presença deles ali. E aí ele, percebendo isso, não insiste em falar mais nada. Minha posição era a do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado a região dos charcos. Penetrando o terreno de configuração diferente, aliviou-se-me, de algum modo, o coração condoído. Então, depois dessa zona, o André Luiz se sentiu um pouquinho melhor, um certo alívio. Então, ali era uma zona um pouco mais pesada. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas esgueiravam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão de nosso grupo de 25 pessoas. Temiam-nos a expressão numérica e fugiam pressurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região. E atendendo ao sinal de da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem à volta. Então, olha isso, aí formou como se fosse uma guarda, né? Daqueles 20 que ela tinha chamado. E aí eles iriam entrar num local onde essa equipe de proteção ficaria aguardando. A diretora da casa transitória, então, conduziu-nos os 4 caminho adentro, acentuando que encetaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. Então, olha isso. Aí, esse outro local, que era a primeira fase, né, do trabalho deles que eles iam fazer, o André Luiz, de novo agora descrevendo, que o ar parecia mais rarefeito ainda, menos respirável. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce. A atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. E o ar mais tranquilo. Não, então aqui melhorou um pouquinho, né, o local. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos, esclareceu Zenóbia, quebrando o longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vida. Olha que interessante, ali tem um local onde eles têm uma certa proteção natural. O que é isso exatamente? Eu não sei. Pelo menos não teve até agora a descrição. Se é um ambiente criado pelos seres superiores, como se fosse um posto de socorro mesmo. É como ela fala, é um oásis no meio daquele
naquelas zonas trevosas, né? E aí eles então poderiam conversar, trocar ideias, falar sobre os objetivos e até fazer o que eles foram fazer. Logo após, evidenciando preocupação em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente. Então, agora, aí eles foram explicar o que lá atrás eles não podiam explicar. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que ainda gemem no charco de dor, a que se atiraram voluntariamente. Então, vamos só primeiro observar o que eles falaram aqui, né? Eu não lembro se foi, eu não prestei atenção, se foi a Zenóbia ou Jerônimo. Zenóbia, quebrando o silêncio, fala. Então, é a Zenóbia explicando. Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos que gemem no charco de dor. Quer dizer, nós não somos insensíveis. Não é porque nós passamos batido que a gente não se preocupa. Mas olha que interessante, mais uma informação que ela traz nessa frase. Fala assim, mas apesar de cada um que está ali se atirou voluntariamente. Cada um é responsável por estar ali. Pelas atitudes, pelas vibrações, pelos pensamentos, seja lá o que for. Mas não existe injustiça, né? Por parte do nosso Pai. Mas o que ela quer dizer é o seguinte, mas a gente se sensibiliza por isso. Dilaceram-nos o espírito as imprecações dos infelizes. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que, até hoje, vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Então, olha o que ela está falando. A casa Fabiano presta a socorro a eles. Só que são eles que não querem sair dali. É a mesma coisa que às vezes a gente vai fazer um atendimento a uma pessoa, a uma comunidade em situação difícil, que eles recebem o auxílio, às vezes a comida, a atenção, mas quando você fala, vamos sair dali, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E eles não querem. Então, ela está explicando que eles recebem o auxílio, mas até hoje vem sendo repelido pelos nossos irmãos infortunados. Então, eles ainda estão ali por vontade própria. Porque a hora que eles resolverem agarrar as mãos de quem auxilia e sair, aí eles vão. Então, isso só para deixar muito claro que o livre-arbítrio é respeitado em todos os níveis. Para quando se auxilia lá embaixo, para quando o alto nos auxilia. Então, eles oferecem, e se a gente não faz o nosso movimento, eles deixam o nosso tempo acontecer. Debalde, libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Olha aqui, ó. Em vão, porque eles ainda não conseguem se libertar totalmente, mas periodicamente eles vão até eles, afastam as entidades mais trevosas que influenciam. Então vamos supor, uma pessoa que está numa situação muito difícil, passando por uma obsessão. E aí, encarnados, ou pessoas religiosas, seja lá qual religião, vai e presta socorro àquela pessoa. Faz uma oração, ou faz um tratamento de desobsessão. Consegue afastar por algum tempo. Mas a pessoa ainda está naquela vibração, não faz o esforço que precisa para sair dali e atrai de novo. Quantas vezes ela ainda estiver teimando na mesma conduta. Então, a Zenobia está explicando para eles. A gente faz isso com frequência. Mas ainda eles não resolveram fazer esse movimento pessoal. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. Então é falar assim, ó, você vai ter que sair
você está sofrendo? Você está passando fome, está passando frio, mas é você quem está nas drogas, ou é você quem está nesse sentimento ruim, é você quem está no álcool. E aí o auxílio chega e dá algum tipo de acolhimento, só que oferece a retificação. Ó, você vai ter que sair daí, você vai ter que não fazer mais isso. Ah, não, isso eu não quero. E aí por isso voltam. Então, eu não quero me movimentar, eu não quero trabalhar, eu quero continuar na ociosidade, eu quero continuar nas drogas. Elas me fazem bem. Ou beber um pouco, um golinho da minha pinga. Ela me traz tranquilidade para uma vida tão sofrida. E são as desculpas que muitos arrumam para poder continuarem atolados nesses ambientes. Fogem à influenciação retificadora. Existe um caminho reto, mas eles voltam espontaneamente para lá. Então não é por falta de auxílio, ainda é por resistência dessas almas. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade. Olha isso, mais uma vez voltando a provar a justiça e a bondade divina. Porque o sofrimento que a gente acha às vezes que é uma punição, não. Olha o que está falando, é imprescindível que o sofrimento solidifique a vontade de sair dali. Porque é como a história que eu ouvi uma vez o Haroldo contar, né? Que tinha um cachorro chorando, lamentando, uivando. E o tempo todo, o tempo todo. E aí uma pessoa se incomodando com aquilo, falou, por que esse cachorro tá uivando, tá chorando? Ah, porque ele está deitado em cima de um prego. Oi, por que ele não parou ainda de uivar? É porque ainda não doeu o suficiente para ele sair dali e se livrar daquele problema. Então a dor ainda está no começo, é muito pequena, fica lamentando. Mas aí a dor vai piorando. A dor chega num nível insuportável que aí faz com que aquele ser saia daquela condição. Fala assim, eu não aguento mais. Eu preciso fazer um movimento. Então, olha, até aí, a providência divina, né, a pedagogia divina, para ensinar a consolidar a vontade daquele ser de fazer esse movimento. Para as abençoadas lutas do porvir. Então, por hoje, a gente vai parar por aqui, porque a gente chegou bem no meio do capítulo. E agora vai entrar o resto da excursão ali para o que eles foram propriamente fazer. Mas deu para a gente já entender muita coisa, né? Da descrição desse lugar, da condição dessas pessoas que estão ali, que a gente olhando às vezes se sensibiliza. E é como ela falou, a gente sofre pelo sofrimento deles. Mas é porque eles ainda não conseguiram dar um passo adiante, porque a dor, o sofrimento ainda não fez com que a vontade deles fosse grande o suficiente para eles saírem dessas condições. Marco, realmente isso aí, a gente vai vendo até no lugar que estava ruim, você começa a pensar como se a gente fosse num hospital, aquele de hospício, tudo. Você vai vendo, meu Deus do céu, onde eu estou? Como a gente está em lugar bom, né? Sim. É isso que a gente tem que dar um comparação, né, para a gente valorizar, né, o que a gente Agora, tem. prova aí, por que eu tenho medo de lagarto? Será que é por isso? Pode ser, né? Eu tenho medo até hoje só de pensar, mas... São lembranças, às vezes, porque quem é que nunca passou por esses lugares? A gente sabe que a nossa alma vem errando. Né? Então, Então, às vezes são coisas, né, que ficam marcadas de vivências em ambientes muito ruins. E aí, no caso, eram uns lagartões gigantes, imagina. eu não falo, não. Pois é. Graças a Deus, acho que eu estou livre, né? Vamos ver. Certo? Certíssimo.
Mais alguma Então tá. dúvida? Alguma coisa? Não, tudo jóia. Então tá jóia. Então, ótimo. Semana que vem a gente continua aqui a partir do item 4, para acabar esse capítulo. Certo? Isso aí. Boa Certo. noite Ótima para semana todos. para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa Tchau, semana. tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa Boa semana. noite. Tchau, tchau.